Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes, porque a qualquer momento o Flamengo pode negociar a venda de um zagueiro do atual elenco rubro-negro, do elenco profissional, tá? Tem também a apresentação do goleiro Andrew, e ele falou muita coisa maneira demais, muita coisa importante, falando sobre até mesmo o interesse do Botafogo, que, vou dar um spoilerzinho, segundo ele, não teve nada. Como assim? A gente vai trazer essa informação. Tem também atualização sobre Marcos Antônio. O Flamengo desistiu do volante do São Paulo. Como é que está essa situação? Arrascaeta mandando papo nas redes sociais sobre planejamento. É isso mesmo. O meia uruguaio, atual camisa 10 e também capitão da equipe rubro-negra, se pronunciou, não ficou calado não. E a gente vai trazer aqui o que disse o Arrascaeta, o craque rubro-negro. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, recadinho especial, tá? Tá vendo a nossa parceira aqui, né? A KTO? Pois é. Durante essa semana tem vários jogos importantes, não só no Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, Campeonato Internacional. Gente, aproveita, porque eles estão preparando muita coisa boa para você continuar se divertindo e fazendo a sua fezinha. Corre no site da KTO, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante das odds que eles prepararam para vocês, para esses jogos importantes durante essa semana. Vamos lá, galera. André foi apresentado, gostei demais da entrevista coletiva dele na apresentação, ele mostrando a vontade que ele tem ao vestir a camisa do Flamengo, o sonho que ele está realizando, e o sonho não é só dele, segundo ele, é da família dele também. Falou sobre o interesse do Flamengo, que até o momento não está acreditando que a ficha dele não caiu. Inclusive o repórter Léo José, que acompanhou a entrevista coletiva dele em loco, eu não acompanhei, obviamente, ao vivo, porque eu estava no programa no SBT, mas depois eu fiz questão de acompanhar lá na Flamengo TV, e o Léo José destacou aqui algumas declarações, abre aspas, representa o sonho de muita gente, chego com muita vontade de jogar, sinceramente, ainda não caiu a ficha. O projeto do Fla me fez querer voltar ao futebol brasileiro. Agora estou entre os melhores. Rapaz, vou te falar, gostei demais da entrevista dele, mostrando o conhecimento do Flamengo, a grandeza do que é o Flamengo. E ele falou também sobre o interesse do Botafogo. Desde quando cheguei ao Gil Vicente, começaram a especular meu nome em outros clubes. Eu falei ao meu empresário para que me falasse somente o que fosse concreto. A única coisa que sei é que chegou o Flamengo com um excelente projeto que eu aceitei. Eu avisei a vocês, galera, de verdade, óbvio que tem a resenha entre os torcedores, mas o Flamengo não deu chapéu no Botafogo, porque o Botafogo se acertou com o empresário errado. O empresário que define a vida, a situação do André, se chama Juliano Bertolucci. E o Flamengo fechou com o Juliano Bertolucci. Após um oferecimento do Juliano ao Flamengo, o José Boto gostou e levou o jogador barato, 1,5 milhão de euros. Flamengo só vai ter que dar 10% da venda futura para o Gil Vicente. Então, boa sorte ao André, que tem uma história linda pessoal, e agora, se Deus quiser, vai ter uma história linda profissional com a camisa do Flamengo. Boa sorte, André. Toda a sorte do mundo, inclusive o André, ele, quem sabe, pode aparecer na lista de relacionados no jogo dessa quarta contra o Vasco da Gama, porque, informação que eu tenho, o André, de todos os jogadores do atual elenco, é o único que está, digamos assim, 100%, até porque ele estava no meio de uma temporada com o Gil Vicente. Então não será loucura se ele pintar na lista de relacionados para pegar o Vasco da Gama. Mas, dando continuidade ao nosso vídeo, quem pode fazer o seu jogo contra o Vasco de despedida com a camisa do Flamengo é o zagueiro Iago. No meu último vídeo, eu acabei esquecendo de mencionar isso. O Flamengo recebeu uma proposta do Orlando City para vender o Iago, só para vocês terem noção. O Iago hoje, ele tem 60% dos direitos econômicos ligados ao Flamengo e 40% do Volta Redonda. O Flamengo tem o direito de comprar mais 10% do Volta Redonda por R$500 mil. E o Flamengo recebeu uma proposta, o valor ainda não posso revelar, a pedido da fonte, do Orlando City. Só que seria uma compensação financeira e o Flamengo mantendo um percentual de direitos econômicos do atleta. O Iago, ele tem contrato até dezembro desse ano. Daqui a 5 meses ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça ao término da temporada. E o Flamengo já sabe que não vai ter renovação de contrato. Ou seja, ou o Flamengo negocia agora,
ou não vai conseguir negociar o jogador e vai perder o jogador de graça, um jogador valorizado. Vê por que ele não fica no elenco. O Felipe Luiz, digamos assim, não é muito adepto do jogo, do estilo de jogo do Iago. Já fiz essa analogia, essa comparação, óbvio, dentro das suas proporções, mas é basicamente o que aconteceu com o Fabrício Bruno. Grande jogador, nível seleção brasileira, mas na visão do Felipe Luiz não se encaixaria no estilo de jogo que ele pretende para os zagueiros nesse momento na equipe. Então, a qualquer momento, o Iago pode se transferir para o Orlando City. Eu acho que vai ser bom para todo mundo, para o Flamengo, que não vai perder o jogador de graça, para o Iago, que vai potencializar já as suas virtudes lá no Orlando City, que sabe trabalhar jovens, como é o Iago, e bom também para o Orlando City, que vai contratar um bom zagueiro. Pelo menos, eu acho que seria uma ótima para todo mundo. Sobre Marcos Antônio agora, galera. Muita gente me perguntando sobre Marcos Antônio, se o Flamengo desistiu. Não, o Flamengo não desistiu. Teve a situação do presidente do São Paulo, Casares, que foi afastado. Teve mudança agora na presidência. A informação que eu tenho junto a representantes do atleta é: o Flamengo precisa formalizar uma proposta. Já sabemos o desfecho da movimentação política no São Paulo. Agora o Flamengo formalizando uma proposta, a gente apresenta ao São Paulo. O Marcos Antônio, enfim, bateu sua meta contratual, porque ele estava emprestado a Lazio, e agora o São Paulo vai pagar 4,2 milhões de euros por 80% desse atleta, em 4 parcelas com valores iguais, e a primeira parcela tem que ser quitada até agosto desse ano. Então o São Paulo tem tempo. Ou seja, o Flamengo obviamente vai ter que oferecer pelo menos o dobro desse valor para o São Paulo querer fazer negócio. Embora eu acho que o São Paulo não possa fazer jogo duro assim, porque não vive uma situação financeira muito bacana, uma crise danada nos bastidores. Eu acho que, de verdade, eu entendo o torcedor do São Paulo ficar chateado, triste, até mesmo revoltado em perder um grande jogador que é o Marcos Antônio para o Flamengo, mas hoje o São Paulo não é rival do Flamengo no futebol brasileiro. O Flamengo está aqui em cima. O São Paulo é um grande time, respeito demais, mas eu não vejo São Paulo entrando nas competições brigando por títulos. Não sei o que vocês pensam, mas é basicamente a minha análise. E só para responder a vocês, não. O Flamengo não desistiu do Marcos Antônio. As conversas, digamos assim, com os empresários ainda estão em andamento. E olha, existe aí o grande debate, mudança de planejamento ou não, botar o time titular todo, o time principal todo contra o Vasco, chamar alguns jogadores. Eu acho que alguns jogadores podem até ser chamados, mas mudar todo o planejamento, tirar Bruno Pivetti, tirar todo o sub-20, eu sou totalmente contra. E o Arrascaeta, no meio desse embate aí nas redes sociais, entre torcedores do Flamengo sobre planejamento, o Arrascaeta postou o seguinte: o planejamento não te garante o sucesso, mas determina um caminho para alcançar os teus objetivos. Você nunca deve ter medo quando está fazendo a coisa certa. Eu entendi o seguinte: torcedor, é o planejamento. O planejamento foi feito, não tem que mudar planejamento. Eu entendi dessa forma. É uma publicação dúbia, cada um tem a sua interpretação. Eu interpretei dessa forma. E você, como que você interpretou? Eu interpretei desse jeito. O Arrascaeta está defendendo a manutenção do planejamento adotado no começo do ano. E vocês? O que vocês acharam? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Fui!